transformar o próprio X.com como uma instituição financeira que se assemelha a um banco. Provavelmente vai ser algo DeFi. O sistema financeiro global, ele tá mudando muito. Inclusive, os países eles estão entrando em uma parte onde o controle em cima da sociedade através do sistema financeiro vai ser simplesmente absurdo. Então ainda esse ano tem pagamentos no X e esses pagamentos provavelmente vão ser sobre várias criptomoedas. A forma como ele tá falando que ele quer que esse aplicativo funcione, tem uma empresa que a gente já conhece bastante, inclusive a gente fala bastante dela aqui, que é a própria Ripple, usando a ODL que usa XRP. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre como que o Elon Musk pode simplesmente explodir as criptomoedas, como ele já fez antes algumas vezes. Vocês vão entender o que eu tô falando. E também, se ele poderia, por exemplo, usar a própria XRP no novo Twitter, o X.com. E como que o X.com é a peça-chave para que todas as criptomoedas explodam. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha para todo mundo que tem criptomoedas para ficar informado e também saber das maiores teorias malucas, como eu vou falar aqui para vocês, do porquê que, por exemplo, ele pode usar XRP e também porquê que ele vai explodir as criptomoedas com o X.com. Você deve estar se perguntando, esse maluco é realmente muito maluco de mudar o Twitter para X.com? Mas eu diria que não, ele é um gênio por fazer isso. Na verdade, o X.com existe há muito tempo e era um projeto do Elon Musk muito antigo, inclusive antes do próprio PayPal. O PayPal era um produto da X.com, que depois se transformou em PayPal só e eles venderam, né? Só que muitas pessoas não sabem o verdadeiro papel da PayPal, o verdadeiro objetivo, o sonho que eles tinham com a PayPal. E é um sonho que inclusive abre espaço para o próprio Elon Musk ser o criador do Bitcoin. Será que o Elon Musk é Satoshi Nakamoto? Não sei, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui abre sim essa porta. Então se você quer um vídeo sobre isso também, comenta aqui embaixo. Eu quero um vídeo sobre o Elon Musk ser Satoshi Nakamoto, que aí ele é bem complicado, então eu vou ter que procurar bastante coisa para mostrar para vocês o porquê que eu acho isso. Só que é uma ideiazinha que mora aqui há muito tempo, tá? Só que qual que era então o verdadeiro objetivo do PayPal? Na verdade era criar uma moeda mundial criptografada, fora da jurisdição dos governos e bancos. Eles queriam transformar o PayPal em um aplicativo onde todas essas transações de grana seriam feitas fora da jurisdição dos países e dos bancos centrais. Seria algo descentralizado, basicamente como o Bitcoin. Então é exatamente aí que mora essa ideia de que o Elon Musk pode ser Satoshi Nakamoto. E eu trago aqui para vocês um vídeo lá em Davos em 2019, onde um dos fundadores do PayPal, o cara que trabalhou junto com o Elon Musk ali, criando o PayPal, a X.com, etc., ele explica qual que era essa visão que eu tô falando para vocês. Olha, presta bastante atenção na pergunta que esse cara vai fazer e olha só o que ele vai responder. So, I'm curious to know, is your perspective on crypto, having come from built PayPal, that like essentially the problem of digital money is generally solved by things like PayPal and WeChat Pay, or do you think that the crypto story will play out differently? I definitely get met with a lot of sort of skepticism of like, okay, we already have global payment networks that are much easier to use than cryptocurrency. Again, sort of that's sort of the what's the point question. E muito louco que ele citou inclusive o WeChat, né, que é um aplicativo onde o próprio X.com está sendo, entre aspas, baseado. É uma ideia que o Elon Musk viu e quer reproduzir com o X.com, que é a ideia do WeChat, que é um aplicativo de tudo lá da China. É bem legal. Many people don't know this, but the mission of PayPal was to create a global currency that was independent of interference by these corrupt cartels of banks and governments that were just debasing their currencies, and we succeeded at building something was economically very powerful, enabled many small businesses. We're super proud of it, but we never achieved the mission. Ele falou exatamente isso que a gente estava comentando. Eles não atingiram a missão real, que era criar uma moeda mundial onde você não dependeria mais dos bancos e nem dos governos. Era essa
a verdadeira missão do PayPal. E eles não conseguiram fazer isso, porque o PayPal inclusive foi comprado depois, a visão foi basicamente desmantelada, o Elon Musk quis sair e eles acabaram vendendo, e foi o que transformou tudo isso, todo esse código maluco que eles tinham criado, que se chamava PayPal, na fortuna do Elon Musk para que ele conseguisse evoluir e chegar até agora, por exemplo, no próprio X.com, onde tudo teoricamente começou, para ele finalmente fazer esse projeto andar. A ideia da X.com já é muito antiga. A compra do Twitter foi uma aceleração para que esse X.com voltasse à vida, assim como ele mesmo falou aqui. Comprar o Twitter é um acelerador para a criação do X, o aplicativo de tudo. Ele sempre quis criar um aplicativo dessa forma e aí agora ele viu a oportunidade perfeita com o próprio Twitter. E, inclusive ele fala aqui embaixo que o Twitter provavelmente acelerou o X por 3 a 5 anos. Mas ele pode estar errado. Eu acredito, inclusive, que acelerou muito mais e essas questões dos pagamentos, inclusive, vêm esse ano. A gente sabe que o Elon Musk é absurdamente pró-cripto, ele gosta muito da própria Dogecoin, por exemplo, do Bitcoin, do Ethereum e de todas as outras, e eu acho que essa forma como ele quer transformar esse aplicativo em uma forma de pagamentos só dá para fazer a partir das criptomoedas. Pode ser a partir das que já existem, ele pode criar uma própria, a gente não sabe ainda. Mas a forma como ele está falando que ele quer que esse aplicativo funcione, tem uma empresa que a gente já conhece bastante, inclusive a gente fala bastante dela aqui, que faz esse papel brilhantemente, que é a própria Ripple, usando a ODL, que usa XRP, uma tecnologia blockchain, para facilitar esses pagamentos instantâneos e muitas outras coisas. Então pode ser que ele esteja observando o mercado e utilize alguma dessas tecnologias ou até mesmo crie a própria dele. Ninguém sabe, é o Elon Musk, né? Eu não duvido mais de nada desse cara. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Essa entrevista que eu vou mostrar para vocês aqui foi há 7 dias atrás, uma semana atrás, e ele falou basicamente qual é a visão dele ali para esse X.com, para o antigo Twitter, né? Vamos prestar atenção aqui. But we still want to rapidly improve the product. Especially on the video side, and there's a lot of great things that are going to come out. Obviously, payments down the road. Pagamentos no futuro, e ele vai falar que é agora que eles vão começar, ó. Maybe later this year. Ainda esse ano. Então, o que eu acredito que vai fazer com que as criptomoedas comecem a vir à loucura, igual foi em 2020, por exemplo. 2020, ele começou a tweetar sobre criptomoedas. Inclusive, ele colocou no próprio Twitter dele, ali na descrição, hashtag Bitcoin e várias outras coisas. Quando o Bitcoin explodiu, depois de todos esses tweets, etc., ele colocou a Tesla para comprar Bitcoin. E aí, isso sim começou o processo de topo. Mas aí o Bitcoin subiu mais ainda, bateu 40, 50, 64 mil dólares, até que começasse a virar a situação toda e ele falasse, depois que o próprio Bitcoin era mal para o meio ambiente, ele estava tirando ali dos pagamentos da Tesla, né? Então, eu acredito, na verdade, que o Elon Musk ele faz essas coisas quase como uma forma de ajudar as pessoas que fazem trade de criptomoedas. O que eu quero dizer com isso? No início, antes de tudo, ele começou a dar algumas dicas ali de que ia subir, inclusive ele estava falando sobre as criptos e isso fez com que elas subissem também. Não foi o próprio Elon Musk em si que fez isso, tá? Só que ele meio que estava se gabando que ele sabia que ia subir e começou a falar sobre isso. E no fim, quando ele tira Bitcoin de uma forma de pagamento da Tesla, ele tira num ponto muito específico e muito exato, que foi exatamente aqui no topo do Bitcoin. Então quem comprou quando ele começou a falar sobre Bitcoin, bem aqui embaixo, ganhou muito dinheiro nessa subida. E aí quem vendeu aqui quando ele avisou, entre aspas, que a Tesla não ia mais aceitar Bitcoin, fez muita grana no Bitcoin. Inclusive eu fui uma dessas pessoas que depois recomprou algumas altas aqui, fez grana aqui de novo.
e vender o topo aqui, porque eu avisei o topo, todo mundo lá no TikTok, e agora avisei do fundo também aqui, todo mundo no YouTube e lá no TikTok também, e já estamos ganhando dinheiro. Então se você quer ganhar dinheiro dessa forma também, se você quer saber a estratégia perfeita que eu estou montando com os meus alunos, primeiro link aqui na descrição, e a gente está fazendo essa estratégia passo a passo, comprando do meu dinheiro, do meu risco, para mostrar para vocês que é possível ficar rico com pouco. Então, primeiro link da descrição, não é alavancagem, não é day trade, não é nada disso. É jogar o jogo das criptomoedas como eles devem ser jogados. Então, vai logo lá, meu irmão. Vai logo, meu parceiro. Tô te esperando lá dentro. Demorou? E agora no Bitcoin, onde ele tá aqui, perfeitamente pronto para explodir, a gente vê o Elon Musk transformando o Twitter no X e falando sobre pagamentos no X. E com certeza, muitos desses pagamentos vão ser feitos através de criptomoedas. E quando ele começar a twittar sobre isso, falar sobre isso, vai trazer muita atenção para o mundo cripto de novo. Todo mundo vai ver que está subindo de novo e vai começar a subir de novo por vários motivos. Isso gera liquidez para o mercado e muitas baleias também conseguem vender a parte delas para essas pessoas. Então, por isso mesmo que sobe, eles veem que o interesse está voltando, então eles compram muito, elevam o preço e lá em cima joga muita mídia para isso, para que todo mundo compre o topo. E por isso que você me segue, para que você não faça isso, compre antes de todo mundo e aí venda quando tudo isso estiver acontecendo, né? Então ainda esse ano tem pagamentos no X e esses pagamentos provavelmente vão ser sobre várias criptomoedas. E aí a gente vai ver no decorrer do tempo como que vai se dar essa evolução dessas criptomoedas no X. Improving the direct message stuff, obviously enabling full encryption, and video and voice calls, and just basically solving, like basically, if there's something you want to do, you can do it on this sort of, X everything app, or you can leave easily and do it somewhere else. E olha que engraçado que ele falou, né? Ele quer um aplicativo de tudo, literalmente. Um aplicativo onde suporta vídeo, texto, imagem, mensagem direta, mensagem de vídeo, tudo isso encriptografado, etc. Ele quer uma plataforma de pagamentos junto com tudo isso, então ele quer criar um Everything App, que ele falou, né? Um aplicativo de tudo, igual o WeChat é lá na China. Na China eles têm esse WeChat, que é basicamente um aplicativo de tudo, e dessa forma ele vai criar um pro resto do mundo, porque a China é muito fechada, né? A gente sabe disso. Só que um aplicativo como esse vai trazer muita atenção de quem quer fugir desse sistema, porque a visão do X sempre foi a visão inicial do PayPal. Então, eles não querem criar uma forma tradicional de finanças, que seria basicamente igual um banco, igual a gente conhece. Eles querem criar uma forma nova, diferente, descentralizada. Muito louco isso que ele está falando. E isso tudo em um só lugar. So you brought up X. X is something that you've been having in mind for a long time. Tell me like the story. 20 years. Yeah, tell me the story 20 about X.com. 20 anos, são 20 anos que tá matutando a cabeça dele ali para que ele crie esse aplicativo, né? Muito louco isso. Well, I mean, way back in the day, the idea was for X or X.com to be an all-encompassing financial services company, or thought kind of in like a infinite information theory way to be the most efficient database for the information that is money. É muito louco a forma como ele pensa, porque ele tá pensando em termos da teoria da informação infinita, né? Isso é muito legal, eu não vou entrar a fundo aqui, só que a ideia que ele queria pro X era basicamente a forma mais eficiente de fazer transferências bancárias e ser basicamente um banco ou um sistema com funções de uma instituição financeira digital. Então é algo meio que descentralizado mesmo, a forma mais eficiente, mais rápida, mais tudo possível. The way that money currently works is, from a practical standpoint, it's still mostly run on mainframes. That's still a thing for banks. It's mostly written in COBOL. It's still mostly batch processing. Tá falando agora como funciona o sistema financeiro mundial e é exatamente o que a gente fala aqui desde sempre, né? É muito antigo, é basicamente da década de 70, é um negócio realmente complicado, lento, caro. E ele tá falando aqui que a maior parte dos bancos hoje ainda rodam em Cobalt. Cobalt é uma linguagem de programação muito antiga. É antes dos computadores, assim, praticamente como a gente conhece, né? É muito antes. E os mainframes também são usados ainda. Ninguém sabe o que é mainframe. Então, assim, tudo é muito antigo ainda.
tirando algumas camadas, porque as camadas que a gente tem hoje é basicamente o dinheiro digital e tal, o Pix, essas coisas assim, ou agora o FedNow lá nos Estados Unidos, né, e tal, só que abaixo disso é uma situação deplorável, entendeu? É muito antigo, é muito lento, é muito ruim, realmente. E agora ele quer algo diferente. E agora os bancos já estão sabendo disso e por isso que estão mudando para CBDCs, né? Central Bank Digital Currency. E a ideia inicial do PayPal era justamente ser uma moeda digital também como o Bitcoin é. Então, isso que abriu antigamente o próprio espaço para dizerem que agora o próprio Elon Musk é o Satoshi, né? So actually the financial system is very slow. It's not secure. You've got all these heterogeneous, complex databases. So if you have a real-time homogeneous database that is just like fundamentally more efficient and doesn't have all the expenses of bank buildings all over the place and bank branches and ATMs, which are increasingly... Hoje em dia, com esse sistema antigo, realmente acontece o problema de todas as bases de dados serem heterogêneas. O que isso quer dizer, né? É tudo diferente, nada se comunica. É uma complicação absurda. Inclusive, para você mandar dinheiro para outro lugar, é muito demorado, muito caro, justamente por isso. Porque tem que ser uma transição muito estranha. Porque imagina, você tem um sistema financeiro aqui no Brasil. Você quer mandar, sei lá, pro interior da Europa lá. E lá eles vão ter outro sistema bancário e essas coisas. E todo esse sistema bancário ele precisa ser traduzido. Precisa ter uma pessoa para traduzir tais informações. O que significa o que em cada outro sistema. É uma loucura. É lento, é caro, é ruim, é perigoso até você perder esses fundos no meio dessa confusão toda. E aí ele falou de um sistema padronizado, né? De algo homogêneo. E essa homogeneidade e esse homogêneo vem do que a gente chama hoje de padrão ISO 222. Exatamente por isso que serve o padrão ISO 222, por isso que ele existe, para que todos os bancos falem a mesma língua, para que todo mundo consiga se comunicar entre si e inclusive funcionar as criptomoedas justamente por conta desse padrão de comunicação interbancária chamado padrão ISO 222. Então o que ele está falando aqui é basicamente uma instituição financeira que usaria uma linguagem onde todos os outros conseguem se comunicar. Então, possivelmente, ele vai ter que procurar algum projeto que é compatível com o padrão ISO 222 ou criar o próprio. E qual que é o projeto que faz exatamente o que ele está falando, de comunicação entre os bancos e comunicação entre tudo isso que seja descentralizado? A gente já sabe, né? XRP e Ripple. Será que ele vai usar? Eu não sei ainda, mas a gente vai chegar lá, vocês vão entender. E ele falou aqui que, basicamente, está se tornando até redundante os caixas eletrônicos e todo esse sistema antigo está se tornando antiquado, ruim, entendeu? Kind of redundant. It can operate way more efficiently. And so, essentially, if done right, the X would serve people's financial needs to such a degree that over time it would become, I don't know, maybe half of the global financial system. Ele quer metade do sistema financeiro mundial. Assim, ele só consegue de uma forma, se transformando literalmente em uma das maiores instituições financeiras do planeta. E a gente já viu o que esse cara consegue fazer. E a forma como ele está descrevendo aqui o que o X vai ser, eu acredito que é possível. Porque o sistema financeiro global, ele está mudando muito. Inclusive, os países eles estão entrando em uma parte onde o controle em cima da sociedade, através do sistema financeiro, vai ser simplesmente absurdo. Então, se a gente tiver uma oportunidade de um aplicativo ou um lugar que não dependa desse sistema perverso que a gente está entrando, com criptomoedas, com tudo que você imaginar, imagina o tanto de gente que vai começar a implementar isso na vida deles mesmos, porque o que o Elon Musk está falando é basicamente um aplicativo onde todo mundo consegue de forma intuitiva pagar da forma que quiser, usar a moeda que quiser e várias outras questões onde não dependa de um banco central, de um CBDC, de uma instituição financeira, de algo tradicional onde só está atrapalhando a gente no dia a dia. Então ele quer basicamente criar um aplicativo da liberdade onde qualquer pessoa consegue fazer transações livres nesse
aplicativo onde seria instantâneo os pagamentos, onde seria com uma taxa tão minúscula que seria basicamente grátis, e essas questões. E por isso que jogou um pouco essa ideia pra mim que pode ser sim a Ripple, tá? Pode ser sim, não sei. É só uma especulação da minha cabeça, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, porque a gente sabe que ele vai usar criptomoedas, ele vai usar a tecnologia blockchain no X.com. Isso não é uma questão de se ele vai usar, é qual ele vai usar. Então, primeiro que ele pode criar dele, porque ele é o Elon Musk, ou ele pode escolher uma que já funcione, que já tem ali toda essa questão de, inclusive, estar trabalhando com várias instituições para ajudar nessa interconectividade, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu ouvi muita gente falando que ele ia usar a Dogecoin, e tem um motivo para as pessoas falarem isso, claro, né? Nesse tweet ele fala que trabalhando com os desenvolvedores da Doge para melhorar a eficiência das transações do sistema, potencialmente promissor. Isso dia 13 de maio de 2021. Inclusive a própria Doge pulou aqui 25% só nesse tweet. É isso que eu tô falando. Imagina se ele começa a falar assim: não, o X vai começar a aceitar várias criptomoedas, e começa a citar uma por uma. Meu irmão, isso vai ser uma loucura, vai ser doideira, assim, todo mundo vai começar a pular da cadeira, vai ser maluquice, entendeu? E se ele implementar principalmente, entendeu? Então, eu acho que isso tá se materializando muito mais rápido do que eu imaginava, tá? Inclusive, por ele ter falado que ainda esse ano vai sustentar pagamentos, ele vai dar um jeito de implementar isso até esse ano. Então, até o final do ano, a gente pode começar a ver uma chuva de criptomoedas novas no X.com, o antigo Twitter. E assim, boom, tudo explode. Muito loucura, né? Mas, basicamente, eles estavam falando da Dogecoin por causa desse tweet aqui, o que eu acho muito difícil, tá? E a Dogecoin é uma criptomoeda engraçada, no mínimo. Não seria o Bitcoin também, que seria usado para uma rede como essa, tá? Porque, inclusive, o próprio Elon Musk já citou vários pontos do porquê que a Dogecoin, que é um fork, né, da Litecoin, que por sua vez é um fork do Bitcoin, basicamente é melhor do que o Bitcoin. Mas a gente não vai entrar nessa conversa, vocês não estão prontos para isso ainda. Depois a gente fala sobre isso, porque muita gente vai me zoar, não vai entender o que eu quero dizer, mas tudo bem, vamos seguir aqui para frente, né? Mas qual que será a rede que ele vai usar como principal ali para sustentar todo o resto? Eu acho que ele vai criar uma dele, só que ele pode usar várias outras formas para começar a introduzir novas criptomoedas, e dependendo cada uma com sua função própria. Vai saber se, por exemplo, pagamentos transfronteiriços usa XRP, para pagamentos P2P usa outra cripto, para NFTs usa outra. Dependendo, ninguém sabe o que pode acontecer, mas ele é o Elon Musk, ele é muito pró-cripto, eu acho que isso é quase que inevitável. Só que eu acho que a Dogecoin tá fora de cogitação, tá? Mas por esse tweet ele ter feito ali em 2021 e tal, levantou essa dúvida. Será que ele vai usar a Dogecoin? Só que eu acredito muito que a Dogecoin vai ser uma das primeiras que ele vai listar no Twitter, né? Entre aspas, como uma forma de pagamento, tá? E eu acho que vai subir bastante também, como todas as outras, porque todas as criptomoedas meio que sobem juntas, né? Mas por conta desse tweet surgiu essa narrativa de que ele pode estar usando a Dogecoin para fazer todas essas evoluções no X.com. E aí, a Linda, que é uma das pessoas que trabalha na X.com junto com o Elon Musk, que ele trouxe ali para conseguir gerenciar tudo isso, olha só o que ela falou, né? É uma coisa excepcionalmente rara na vida ou nos negócios que você tenha uma segunda chance de causar outra grande impressão. O Twitter causou uma grande impressão no mundo, a forma como nos comunicamos. Agora, X vai além, transformando a praça da cidade global. X é o estado futuro de interatividade ilimitada, centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos banco, velho. Isso daqui é muito grande ela ter falado isso, porque eles querem talvez transformar o próprio X.com como uma instituição financeira que se assemelha a um banco literalmente. Isso abre muitos caminhos para que ele faça isso. Provavelmente vai ser algo DeFi, porque ele não gosta dessa ideia de, inclusive, pessoas gerenciando dinheiro de pessoas, ele já não gosta disso, e também ele não gosta da ideia de uma instituição financeira tradicional.
Então, pagamentos e banco me leva a crer que é algo relacionado a DeFi e a criptomoedas, obviamente, entendeu? E agora tudo vai ser criptomoedas. Com padrão ISO 222, com CBDCs, etc., tudo vai ser criptomoedas. Então esquece dinheiro tradicional, esquece a fusão do sistema com as criptos. Já é isso. Já aconteceu a fusão, entre aspas, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não vai começar a tirar minhas coisas de contexto aqui, não. Vamos continuar. Criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades. Alimentado por inteligência artificial, o X conectará todos nós de maneiras que estamos apenas começando a imaginar. Então, é muito grande isso. Mas ver a própria Linda falando algo como esse, que pagamentos e bancos, criando um mercado global para ideias, bens. Então, eu acredito que vai ter algo relacionado, por exemplo, a NFTs no seu caso de uso mais bem feito possível, que é essa questão de verificação de bens, essas coisas, entendeu? Como, por exemplo, uma escritura de casa, um documento de um carro, esse tipo de coisa. Então, muito legal, o AX está se transformando nisso, né? E aí, olha que interessante, esse Hassan, não sei o que lá, que eu não sei ler esse nome aqui, desculpa, ele publicou assim, né? Quem são esses experts, né? Que a Bloomberg soltou assim: Twitter mudou para X, limpando cerca de 4 bilhões e 20 bilhões em valor de marca. Diz os especialistas, né? Quem são esses especialistas? E o Elon Musk vem aqui e responde: X se tornará a marca mais valiosa da Terra. Faça as minhas palavras. Make my words. Só que ele quis escrever, eu acho que mark my words, né? Marque minhas palavras. E eu não duvido, tá? Eu não duvido. Pela forma que ele tá conduzindo tudo isso, eu acredito sim que o X.com pode se tornar metade do sistema financeiro global, como o Elon Musk falou. Porque a gente está andando para um caminho sem volta. E o controle que as grandes empresas, as grandes instituições, os bancos centrais e os governos federais vão ter sobre o indivíduo não é brincadeira. E o Elon Musk ele já comentou várias vezes que a ideia pelo qual ele comprou o Twitter é por conta da liberdade de expressão e a liberdade individual. E o mais legal disso tudo é o que? É muito claro a forma como ele expressa isso, mudando tantas coisas no Twitter como ele mudou até agora, inclusive agora mudando de Twitter para X.com. Por quê? Porque a gente vê para onde o mundo está levando as pessoas. Na China, por exemplo, já existe o WeChat e ele ficou fascinado com esse aplicativo porque todo mundo usa lá, mas só que é um aplicativo construído pelo Partido Comunista Chinês. Então tem um aspecto muito gigante de controle da população a partir desse aplicativo, mas ele viu que funciona. Então pode ser que ele esteja procurando uma alternativa a esses aplicativos que vão surgir. Inclusive, por que você acha que o Facebook ele é dono do WhatsApp, ele é dono do Threads agora, que está buscando informações absurdamente pela sua vida também. Quem não lê os termos de compromisso lá, termos de usuário, né? Se ferrou. Então, é muitas coisas que está acontecendo. Eu acredito que o próprio Instagram, Facebook, etc., vai se tornar também um super app. Vai ser uma nova forma de aplicativos daqui para frente. Esses super apps onde basicamente você pode fazer tudo, tá? Muitas pessoas vão migrar para o X por conta dessa questão de controle que eu falei para vocês. E é por isso que eu acredito que talvez daqui, não sei, 10, 20 anos, o X seja sim metade do sistema financeiro global. Caso a gente não seja sucumbido por governos autoritários que não deixem a gente usar o X, por exemplo. Entendeu? Porque eles querem que a gente use o aplicativo deles. Isso pode acontecer. A ordem mundial está mudando. E não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas muito legal o Elon Musk ter dado esse passo pra gente conseguir realmente chegar nesse outro nível de liberdade, porque agora a liberdade vai ter que ser digital. Então isso é muito importante a gente ter em mente.